E para isso, então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. Nós vamos ler o texto nessa noite aqui juntos, tá bom? Então, assim nos diz a palavra de Deus nessa noite. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar mais uma vez. Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi designada, e que nós possamos ser como um solo fértil, pronto para receber a boa semente da tua palavra. Que essa palavra suscite em nós vida, disposição, e que possamos, ao nos encontrar com ela, como está acontecendo agora, Pai, que possamos ter nossa vida transformada, renovada, fortalecida, segundo a tua vontade, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Queridos, esta semana, vocês sabem que a minha filha mais velha, que não mora comigo, né, mora lá em Campina Grande. Ela está aqui com um namorado, com uma amiga, e essa semana nós fizemos um passeio na segunda-feira, e nós fomos lá na rampa, onde a turma salta de asa delta e de parapente, né? E assim, daquela rampa, se a gente olha para o lado, a gente consegue ver a Pedra da Gávea, a gente consegue ver a chamada Pedra Bonita, aquele platô da Pedra Bonita. E é interessante porque esses lugares, né, além de serem lugares lindos, depois de um tempo de caminhada, quando você chega no topo, a sensação que você tem é de firmeza, porque você está em cima de uma rocha. Eu já subi a Pedra da Gávea, né, 4 horas de caminhada subindo, né? Não sei quem aqui já teve essa oportunidade. A Juliana já teve com meia garrafa d'água, né? Tentou chegar lá em cima, junto com Paulinha, com a Liz, o Júnior e o Olavo, né? Eles tentaram chegar lá no topo com meia garrafa d'água, passaram um sufoco tremendo. E quem já subiu sabe que quando você chega lá em cima, depois de quase 4 horas de caminhada, quase 4 horas de subida, quando você pisa naquela rocha maciça, tem um platô grande, que eu esqueci o nome que se dá, não sei quem lembra aqui agora, né? Tem um nome que se dá, aquele platô da Pedra da Gávea, né? Aquela rocha maciça. Quando você chega ali, que você pisa, a sensação que você tem de segurança, é de firmeza, porque você está sobre a rocha, porque você está sobre uma pedra maciça, um grande, né, conjunto, conglomerado, por assim dizer, de pedras, de rochas maciças. E é muito interessante você chegar ali em cima, né? Fica aqui a dica, calma, você não precisa subir a Pedra da Gávea, você pode ir de carro até a rampa de asa delta, tem uma ladeirinha, tem uma trilha, e você chega na Pedra Bonita, é mais fácil, né, para você chegar.
mas vale a pena pelo passeio, vale a pena pela experiência. E eu tive mais uma vez a oportunidade, na segunda-feira passada, já tinha ido algumas vezes, de voltar lá. E quando você chega lá em cima, você olha a cidade pequenininha, o mar lá embaixo, né? A turma de Asa Delta descendo, parapente descendo, e assim, é um momento muito gostoso, né? Nessa cidade tão quente, né? O ar mais fresco lá em cima, né? Por conta do verde. Mas como eu já lhes disse, além dessa beleza, fica essa certeza de que você está pisando em algo sólido, você está pisando em algo inabalável, você está pisando em algo que não pode estremecer. E essa rocha, né, quando você pisa nela, ela nos remete justamente, como eu já lhes disse, a essa segurança, a essa estabilidade, que só quem está sobre a rocha pode sentir. Não sei se você já fez o exercício de pisar na areia, pisar no barro, né? E você pular em cima dele, e depois você sair para cima de uma pedra, de uma rocha, pular em cima. A diferença que tem em você estar sobre a areia, sobre o barro, sobre a lama, e você está sobre a rocha. E aí, quando eu me deparei com esse texto, fazendo uma transição para o texto que nós acabamos de ler aqui, eu me deparei com a figura do apóstolo Pedro, por exemplo, né? Porque Pedro, ele tem uma coisa interessante, o apóstolo Pedro, ele foi um dos 12 discípulos. Ele fez parte do colégio, chamado Colégio Apostólico. E mais importante, não mais importante, mas é algo peculiar, bonito que aconteceu para Pedro, um presente para ele, é que ele fez parte de um grupo seleto de 3 discípulos que tinham mais intimidade com Jesus. Então havia multidão que cercava Jesus, né? Havia o grupo de 12, mas dentro dos 12, 3 discípulos desfrutaram, por assim dizer, de mais intimidade com Jesus do que os demais. E um deles foi Pedro, juntamente com Tiago e com João. E aí o que acontece é que esses 3 discípulos, né, e apóstolos desfrutaram dessa presença, dessa intimidade do mestre. Agora, o que chama atenção é que Pedro, como a gente conhece bem, Pedro sempre foi aquele sujeito intrépido, né? Aquele sujeito ousado. Se Jesus fizesse uma pergunta, ele era o primeiro a levantar e tinha resposta na ponta da língua. Se tinha um desafio para fazer, para se cumprir, Pedro era aquele que se lançava e ia para cumprir aquele desafio. Pedro, ele se lançou ao mar para andar sobre as águas. Quando viu Jesus andando sobre as águas, Pedro cortou, meteu a espada na orelha do soldado. Pedro era aquele cara intrépido. E como todo bom intrépido, Pedro vacilou muito. Naquela ânsia de querer servir ao mestre, naquela ânsia de querer cumprir a vontade de Jesus, obedecê-lo, fazer com que Jesus se agradasse da sua obra, Pedro, ele teve também essa oportunidade, digamos assim, de vacilar muitas vezes. E é interessante porque Pedro, ele ao longo da vida dele, ele teve a oportunidade, como eu já disse, né, de servir a Jesus, de ser intrépido, ousado, errou muitas vezes. Entretanto, Pedro foi alguém que desfrutou, por assim dizer, da bênção do encorajamento. É interessante isso porque quando você vai para a história e você vê a vida do apóstolo Pedro, já no final, Jesus falou uma coisa para ele, quando ele promete que amaria o Senhor Jesus, jamais abandonaria o Senhor Jesus. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, certo? Antes que o galo cante, você vai me negar. O que é isso, Senhor? Eu estou sempre com o Senhor, eu sou teu servo, eu sou seu discípulo, eu vou te seguir sempre. Mas quando nós lemos o Evangelho, nós vemos o que acontece é justamente Pedro, quando o negócio fica feio, quando a gente costuma dizer, quando o bicho pegou, Pedro, ele nega Jesus. Vem cá, não foi você que estava com aquele tal de... Não, nem eu conheço, não sei quem é esse tal Jesus. E Pedro, depois de negar o Senhor, ele ouve o galo cantando, cumprindo-se assim aquilo que Jesus já tinha dito a respeito dele.
Por mais que Pedro tenha negado o mestre, é interessante as oportunidades que o mestre deu a Pedro ainda, porque o texto nos informa também, os evangelhos nos informam que depois disso, num determinado momento, Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Então, o que aconteceu foi que Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas teve também 3 oportunidades de expressar o seu amor por Jesus, e teve a oportunidade de ouvir de Jesus que Jesus continuava o amando e que continuava investindo na vida dele. Pedro, nós podemos dizer que Pedro foi profundamente encorajado por Jesus, mesmo tendo feito o que fez, mesmo tendo agido como agiu. Pedro recebeu um gás, um ânimo, uma força para cumprir aquilo que Deus estava propondo para ele. Quando Pedro escreve a sua carta, a primeira carta de Pedro, ele estava em Roma e escreveu justamente essa carta para encorajar uma igreja que estava passando por muitas perseguições, sobretudo judeus convertidos ao cristianismo estavam passando perseguição por causa do evangelho, estavam sofrendo, estavam morrendo, suas famílias estavam passando por dificuldades, por pressões, por perseguições, e muitos discípulos de Jesus, muitos judeus convertidos ao cristianismo estavam morrendo por causa do evangelho. Então Pedro, ele escreve essa carta para encorajar aqueles irmãos que estavam passando por perseguição. E aí, queridos, o que chama atenção é que se tinha alguém que tinha propriedade para encorajar pessoas, esse alguém era Pedro. Se tinha alguém que tinha propriedade para chegar: olha, não se preocupem, está difícil, as coisas não vão bem, mas continuem confiando no Senhor, porque Ele os fortalecerá, Ele cuidará de vocês. Esse alguém foi Pedro, por uma razão muito simples. Pedro, num determinado momento, como já lhes falei, Pedro, ele foi encorajado pelo Senhor para continuar fazendo, vivendo a missão que Deus havia confiado a ele. E aí, queridos, quando eu olho para esse texto de 1 Pedro capítulo 1, versos de 1 a 10, quando eu olho para esse trecho das Escrituras Sagradas, eu percebo que existem 3 coisas muito importantes que contribuíram para o consolo e a motivação daqueles irmãos. 3 coisas importantes que foram fundamentais, ditas por Pedro, para que aquela igreja perseguida, para que aquela igreja, por que não dizer desmotivada, por que não dizer passando por privações, sofrimentos e perseguições, para que aquela igreja pudesse ser fortalecida, pudesse ser consolada, motivada para continuar buscando a Deus e fazendo a sua obra. 3 verdades anunciadas por Pedro: quem era Jesus, quem eles eram e o que eles deveriam fazer. Pedro vai trazer essas verdades. Pedro vai falar a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua igreja e a respeito da missão, para que aqueles irmãos pudessem entender que eles não estavam sozinhos, para que eles pudessem entender qual era o papel deles naquela sociedade e quem eles eram. Porque Pedro sabia que se aqueles irmãos entendessem quem era Jesus, quem eles eram e o que eles deveriam fazer, eles seriam fortalecidos, eles seriam consolados e seriam muito mais efetivos na obra que o Senhor estava propondo para eles. Então, à luz do texto que nós já lemos, nós vamos tentar responder aqui agora essas questões. A primeira coisa que o Pedro fala para aqueles irmãos é a respeito de Jesus, e ele vai mostrar para eles quem era Jesus. Olha que coisa interessante, nós encontramos nos versos 3, 4 e 7. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Portanto, para vocês, estou no verso agora, verso 7, portanto, para vocês, os que creem,
esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A primeira coisa que Pedro vai falar a respeito de Jesus é que ele é o Senhor. E essa afirmação, ela foi extremamente importante para aquela igreja que sofria, para aquela igreja perseguida, como é importante para nós nos nossos dias. Irmãos, essa igreja está para sair para evangelizar. Essa igreja chamada Comunidade Presbiteriana da Freguesia, nós temos assumido o compromisso diante de Deus de cumprirmos a sua missão. Mas nós só fazemos isso porque nós cremos que Jesus é o Senhor. Eu me lembro que no texto bíblico de Mateus 16, no texto que nós lemos hoje, de Mateus 28, na grande comissão, quando Jesus fala aos discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. A prerrogativa, não é a melhor expressão, mas o pressuposto, a lógica, a base disso tudo, da missão, é sabermos que existe um Senhor, Jesus, que conduz a sua igreja, que controla a sua igreja, e Ele é a base de toda a missão. Quando nós formos para fora, nós não vamos no nosso próprio nome, nós não vamos com base no nome Comunidade Presbiteriana da Freguesia, nós vamos no nome de Jesus, o Senhor de todas as coisas. É interessante porque o texto nos diz, né? Agora que provaram que o Senhor é bom. É interessante porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esse nome Senhor, ele vem repleto, ficou ali meio picado ali, né? Mas ele vem repleto de atributos, repleto de qualificações. O Senhor, Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é longânimo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Então, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, o que nós precisamos entender é que o Deus que nós servimos, Ele é a base da obra missionária, Ele é a base da plantação de igreja. Nós só fazemos a obra de Deus porque entendemos que esse Deus é Senhor, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo. Olha que coisa interessante, eu gosto muito desse texto aqui de Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20, quando Paulo fala a respeito de Jesus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo nada mais, nada menos do que, nos mostrando nada mais, nada menos, do que a soberania de Jesus. Irmãos, nesse momento em que pese o sofrimento no mundo que nós muitas vezes não entendemos, em que pese o mal que parece estar cada vez mais perto de nós, em que pese a maldade, né, que reina, a Bíblia diz que o Senhor Jesus governa o universo. A Bíblia diz que Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor da sua vida, Ele governa a sua vida, Ele governa o universo, porque a Ele foi dada autoridade para governar sobre todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 1, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades, tudo está nas mãos de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós entregamos a vida para Ele. E quando nós nos lembramos que Jesus é soberano, os nossos problemas diminuem,
Quando nós nos lembramos que esse Jesus governa o universo, nós não ficamos tão ansiosos, os nossos medos vão embora, porque nós sabemos que Deus, o Deus que controla todas as coisas, controla a nossa vida também. Como é bom sair de manhã sabedor de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você sai para trabalhar, é interessante porque tem gente que sai e não volta, e pode ser que aconteça com a gente, sair e não voltar. Mas o diferencial, sabe qual é? É sabermos que se nós fomos com o Senhor. Se nós voltamos com o Senhor. E se nós não voltamos, nós fomos para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque nós somos dele, e nada pode nos separar desse Deus maravilhoso. Então a tua vida está nas mãos de Deus. Você é do Senhor, a sua vida pertence a Ele. Ele controla os mínimos detalhes da tua existência. É o que Pedro está escrevendo para uma igreja que sofre. Está mostrando para aquela igreja, para aqueles irmãos, que Jesus é um Senhor que é bom. E ele está querendo dizer, irmãos, confiem na bondade do Senhor. Ele controla todas as coisas, mas Ele não é um tirano. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, compassivo, longânimo. É esse Jesus que é apresentado para aquela igreja. Então, Pedro, tentando consolar aqueles irmãos, ou com o propósito de consolar aqueles irmãos que sofriam ali, a primeira coisa que Pedro vai dizer é: Jesus é bom. Tenta mostrar para eles isso. Mas ainda, ele vai dizer também a respeito desse Jesus, que ele é a pedra viva. Perdoem aqui a formatação aqui da nossa projeção. Ele vai dizer que, na verdade, esse Jesus que é Senhor e é bom, Ele também é essa pedra viva. É interessante, né? Porque todos vocês sabem que a vida, quando é construída em cima de bases sólidas, a vida fica melhor, né? Por exemplo, muitos de nós temos construído, acho que todos nós aqui temos tentado construir a vida em cima de algumas bases. Por exemplo, a família é algo tão fundamental, sabemos a importância da família, uma boa educação, princípios morais, princípios éticos, formação intelectual, tudo isso nós podemos entender como sendo pedras, alicerces para a nossa vida, não é verdade? Só quem tem uma família estruturada sabe a importância disso. E só também quem não tem uma família estruturada sabe como que faz falta você ter uma família estruturada. Um diálogo dentro de casa, poder contar com discernimento, com a orientação dos pais, da mesma forma os filhos. Valores éticos e morais, numa sociedade tão antiética como a nossa, tão imoral como a nossa, você poder criar os seus filhos e passar valores éticos e morais, como isso é importante. Formação intelectual, nos nossos dias, ou sempre foi assim, você poder ter uma boa formação, estudar numa boa escola, fazer uma boa universidade, tudo isso, na verdade, são alicerces, que nós vamos construir a nossa vida a partir deles ou em cima deles. Todas essas são bases sólidas e ajudam a sustentar a nossa existência. Entretanto, irmãos, nada disso servirá de nada, por assim dizer, se o fundamento maior da nossa vida não for a verdadeira pedra viva. Por uma razão muito simples. Eu conheço gente muito bem formada, eu conheço gente com uma família bonita e organizada, eu conheço gente que tem valores, princípios morais e éticos muito bem definidos, mas com tudo isso não tem paz, não tem alegria, e com tudo isso não tem esperança. Por uma razão muito simples: tudo isso passa. Tudo isso passa. Você estuda e deve estudar, mas o teu conhecimento fica. A Bíblia diz: a sua família é maravilhoso, você tem uma família. Eu amo a minha família, amo estar com a minha família, mas eu sei da importância de ter uma família focada, não é a melhor palavra, mas firmada, alicerçada nos valores e princípios do reino de Deus. Por uma razão muito simples, queridos. Na verdade, por mais que essas coisas sejam extremamente importantes e nós devamos buscar para a nossa vida, tudo isso vai passar. A única coisa que não passa é a nossa relação com Jesus. A única coisa que não se perde é estarmos ao lado de Deus e a nossa vida firmada nele. É por isso que tem muita gente boa
que lá pelas tantas da sua vida, chega um determinado momento, tendo construído tantas coisas, né? Tendo construído patrimônio, família, enfim, chega lá pelas tantas da vida, olha para trás e sente um profundo vazio na alma, porque olham para trás e veem tudo que conquistaram, mas não conseguem olhar para frente com esperança. Constroem tantas coisas, repito, lícitas, coisas que nós devemos buscar e que precisam ser alicerces para a nossa vida, porém, por baixo desses alicerces tem que haver a pedra viva que é Jesus. A nossa vida precisa estar firmada nele, a nossa vida precisa estar fundamentada nele, a nossa vida precisa ser vivida para ele, porque se isso não acontecer, queridos, é aquilo que Jesus certa vez disse: nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas que adianta se nós perdemos a nossa alma? Por isso, Pedro está mostrando para aqueles irmãos que Jesus é soberano, que Jesus é a pedra viva, que nós devemos estabelecer a nossa vida sobre essa rocha. E quando aquele povo entendeu que havia uma rocha sobre a qual eles podiam pisar, que eles podiam estabelecer a vida deles, isso, eu acredito, levou esperança para o coração daqueles irmãos. Queridos, que a certeza de uma rocha viva sobre a qual nós podemos fundar a nossa vida e nossa casa, que isso possa trazer paz e segurança para a nossa alma nessa noite, porque eu sei que muitos de nós caminhamos com medos, com inseguranças, muitos de nós temos medo do amanhã, muitos de nós vivemos, trabalhamos e ficamos numa insegurança absurda, sem saber o que vai acontecer. Entenda uma coisa: se a tua vida estiver firmada em Jesus, pode bater o vento que for, que você permanece de pé. Pode acontecer o que acontecer, aconteça o que acontecer, você permanece de pé. Pode vir enfermidade, pode vir desemprego, pode vir problema familiar, você permanece de pé, porque você está sobre a rocha viva que é Jesus. Existem muitos fundamentos que são bons, interessantes, mas são fundamentos mortos, que não podem produzir vida em você. Mas a pedra viva, o que é Jesus, uma vez que nós estamos com ele, é interessante porque essa nomenclatura, né, esse título que Pedro dá para Jesus, a pedra viva, somente aquele que ressuscitou poderia ganhar um título desse. Somente aquele que ofereceu água viva para uma mulher samaritana pode ter um título desse. Somente aquele que as pessoas viram, além de ressuscitar, ascendendo aos céus, subindo até chegar aos céus nas nuvens, e as pessoas viram e contemplaram isso quando Jesus ascendeu aos céus. Só esse pode receber o título de pedra viva, porque ele é o único que pode oferecer a vida que nós tanto precisamos. Então ele é a pedra viva. E é mais, é uma pedra viva, escolhida por Deus e preciosa para ele. É interessante porque nós sabemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? Unigênito é o único filho legítimo, verdadeiro, por assim dizer, de Deus. Nós somos filhos por adoção, fomos aceitos na família de Deus, somos filhos adotados. Somos irmãos de Jesus, por assim dizer, adotados na família de Deus. Mas filho unigênito, legítimo, único de Deus é só Jesus. E aí, queridos, isso é interessante porque o texto vai dizer que ele foi escolhido para cumprir uma missão. Esse texto demonstra o projeto eterno da Santa Trindade de enviar Jesus ao mundo para nos salvar. Ele é a pedra escolhida e preciosa de Deus, que veio a esse mundo para trazer salvação, para trazer libertação, que as pessoas não conhecem. Olha, é uma ilusão interessante, porque a gente vive numa sociedade conectada, né? A gente vive numa sociedade interligada, e a gente vive conectado uns com os outros. É Facebook, essas outras redes sociais que a gente tem aí. Isso é interessante por um lado, mas na verdade, talvez toda essa tecnologia pudesse, como tem ajudado de alguma forma, fazer com que as pessoas conheçam mais o Evangelho. Mas nós não podemos esquecer que muitas pessoas sabem a respeito do nome de Jesus, mas talvez um sem número de pessoas não conheçam a verdadeira mensagem do Evangelho, não conhecem o plano da salvação, não conhecem a missão verdadeira de Jesus, o que ele veio fazer no mundo, para que ele veio. Se você pergunta, vem cá, você sabe o que Deus veio fazer por você? Como é que foi? As pessoas não sabem. Dentro da própria igreja, muita gente não sabe, o que dirá fora dela. Então, o que nós precisamos entender, o que Pedro estava tentando dizer para aqueles irmãos, é que Deus, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, ele tinha um propósito para o seu povo.
Ele tinha um propósito para a sua igreja, Ele quis salvar a humanidade, era um projeto. Jesus foi um projeto eterno da Trindade, que foi elaborado antes da fundação do mundo. A vinda de Jesus não foi para remediar nada. Olha, e agora, eles pecaram, eles desobedeceram, o que nós vamos fazer? Pai, Filho e Espírito Santo conversando, caramba, não sei, vamos ter que achar uma solução. Não, Deus não foi pego de surpresa com o pecado. A Bíblia diz que mesmo antes da fundação do mundo, Deus já sabia, já conhecia a história, e era projeto eterno de Deus mandar a sua pedra preciosa, a sua pedra viva, a sua pedra de valor, o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. E é isso que Pedro está mostrando para aqueles irmãos. Ele é a pedra escolhida por Deus e preciosa a Ele. E aí, queridos, tendo demonstrado quem era Jesus, Pedro, ele vai agora vai mostrar quem aqueles irmãos eram e, consequentemente, quem nós somos hoje. Olha só os versos 5, 9 e 10, o que esses versos nos dizem? O texto vai dizer assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são, preste atenção, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que Pedro está fazendo? Depois de mostrar quem era Jesus, ele vai começar a falar quem aqueles irmãos eram, qual era a identidade verdadeira deles, quem eles eram e representavam ali. Primeiro, Pedro está dizendo que aqueles irmãos, eles eram instrumentos nas mãos de Deus. É interessante, queridos, eu gosto dessa ideia da nossa vida nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida não está na mão do diabo. A sua vida não está nas mãos das circunstâncias. A sua vida não está na mão do teu chefe. A tua vida não está nas mãos de toda a sua empresa. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus controla, como eu já disse para vocês aqui. E aí é interessante porque o Pedro vai dizer: vocês também estão sendo utilizados por Deus como pedras vivas. A ideia que dá é de um Deus que nos segura nas suas mãos e age na nossa vida conforme o seu bem querer, conforme o seu bom propósito. Então Pedro fala: olha, vocês são instrumentos nas mãos de Deus, vocês existem para trabalhar para Deus, vocês existem para servir a Deus. E ele continua falando: vocês são pedras vivas que ajudam na edificação de uma casa espiritual. Queridos, eu gosto muito dessa ideia, porque Pedro está dizendo: olha, vocês estão nas mãos de Deus para serem usados por Ele e para ajudarem como pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Vocês sabem que toda casa possui um alicerce, e eu dizia aqui no início a respeito da rocha. Toda casa, Jesus disse isso, construída sobre a rocha, podem bater os ventos, a chuva, porque ela vai permanecer de pé. O que Pedro está dizendo é o seguinte: tem uma casa viva sendo edificada. Existe uma casa que é um projeto de Deus, que é o seu reino, que é a sua igreja universal, e vocês são como pedras vivas que participam da edificação, da construção dessa casa. Queridos, que coisa maravilhosa. Sabe o que isso prova? Que a gente não está aqui por acaso. Sabe o que isso prova? Prova que Deus tem um propósito muito bem definido para as nossas vidas. Sabe o que isso prova? Prova que você é muito importante nesse processo, nesse projeto. Nós estamos sobre o alicerce maior, Jesus, a pedra viva, mas uma vez conectados nele, nós também ganhamos essa vida. Nós também nos tornamos pedras vivas que ajudam a edificação dessa casa espiritual chamada Reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha só que coisa interessante. Olha para a sua vida nesse momento. Você trabalha, você estuda, você faz tantas coisas, você busca entretenimento e deve buscar. Mas antes de tudo isso,
O que a Escritura Sagrada está dizendo é que você é uma pedra viva, que contribui de alguma forma para a formação dessa casa espiritual. Pedro continua dizendo: vocês são sacerdotes santos, ou seja, intercessores e adoradores. Eu gosto muito dessa ideia do sacerdócio, né? Pedro trabalha muito bem isso, dizendo o seguinte: olha, como sacerdotes, e como todo sacerdote fazia no Antigo Testamento, ele oficiava o culto, né? Ele era alguém que levava a adoração a Deus, e ele era alguém que intercedia pelo povo. Queridos, como sacerdotes de Deus, nós precisamos assumir a postura que Deus espera de nós, de nos tornarmos verdadeiros adoradores e aqueles que intercedem pelo povo de Deus. Essa não é uma função só do pastor. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Nós precisamos acompanhar uns pelos outros, a pastorearmos uns aos outros e buscarmos ser cada vez mais homens e mulheres santos na presença de Deus. Meu irmão, a santidade é uma exigência de Deus para a nossa vida. A santidade no falar, a santidade no olhar, a santidade no agir. Vivemos num mundo profundamente marcado pelo pecado. Sabemos que a nossa sociedade moderna se lança aos mais variados tipos de prazer e de pecado, tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher, e muitas vezes nós embarcamos nessa canoa furada também. O que Deus nos fala nessa noite nós precisamos ser sacerdotes santos na presença de Deus, homens e mulheres com pensamentos no alto, homens e mulheres com olhar mais santo, com falar mais santo, com atitudes mais santas, porque nós somos sacerdotes de Deus, somos instrumentos de Deus. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com o teu corpo? O que eu tenho feito com o meu corpo? Nós não podemos desprezar esse corpo que a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar ser pessoas mais santas para a glória de Deus, e para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, por uma razão simples: Deus não usa instrumentos impuros. Deus não pega um instrumento sujo para usar. Deus escolhe os instrumentos limpos, Deus escolhe os instrumentos prontos para serem usados na sua obra. Quer ser usado por Deus, meu irmão? Quer ser usado por Deus, minha irmã? Santifique a sua vida, busque a Deus, entregue-se para Deus, quebrante-se na presença de Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Mais ainda, nós somos geração eleita. Que privilégio, né? Fazemos parte de uma geração que foi escolhida por Deus, eleita por Deus antes da fundação do mundo, para sermos, como o apóstolo Pedro já disse, sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez, nós não estamos aqui por acaso, meu irmão. Nós não fomos jogados nessa existência. Nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês são especiais, vocês são geração santa, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. Meu irmão, você pertence a Deus. Minha irmã, você é de Deus. Deus é o seu Senhor, é o seu dono. Portanto, nós precisamos aprender a viver mais para esse Deus como sendo servos dele, e precisamos cada vez mais exercitar essa submissão, esse senhorio de Jesus sobre a nossa vida. É o que a gente sempre diz, né? É fácil da boca para fora a gente dizer: olha, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Difícil é você se submeter à palavra de Deus. Não é fácil. Tem um preço a ser pago. Tem que cortar na própria carne. Tem que ter briga o tempo todo, batalha o tempo todo. Eu acho que, eu não me lembro quem fala isso agora. Tem um texto da Escritura que diz que nós, acho que é Paulo que fala, depois você pode me corrigir, que nós ainda não sofremos, né, ao ponto de derramar nosso sangue, uma coisa assim, pelos nossos próprios pecados, na luta contra o pecado. Acho que é em Hebreus que fala isso, se não me fala a memória. Depois você me corrige aí, tá bom? A ideia é a seguinte: nós cedemos muito fácil. Vem uma pressão, vem uma tentação, a gente vai. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa noite? É tempo de começar a resistir o mal. É tempo de começar a resistir à tentação. É tempo de começar a dizer não. Não,
não vou fazer isso porque eu quero ser usado por Deus, eu não vou fazer isso porque eu quero glorificar o nome de Deus, eu não vou cometer esse pecado. E nós sabemos o que é pecado, sabemos as práticas que são consideradas pecado, que nos afastam de Deus. É tempo de nós assumirmos uma postura como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Queridos, nós não podemos ir na correnteza conforme todo mundo vai. Interessante, porque eu já ouvi isso esses dias da minha própria filha e de uma outra pessoa também. Ah, pai, todo mundo faz. Nós não podemos fazer o que todo mundo faz. E uma outra pessoa diz: ah, mas espera aí, isso é uma prática corriqueira, está todo mundo fazendo. Nós não podemos fazer o que todo mundo faz. O povo de Deus é povo exclusivo dele, para viver para ele, para se submeter a ele, à vontade dele. Então nós precisamos cada vez mais buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos nos submeter a ele. Então Pedro apresentou a eles Jesus, a sua soberania, quem ele era. Pedro fala para eles quem eles eram, prova para eles e mostra para eles que eles não eram qualquer um, eram um povo exclusivo, um povo separado, sacerdócio real. E aí, outra coisa que que Pedro vai fazer é mostrar para eles o que eles deveriam fazer, dando a eles um senso de missão e mostrando que o trabalho que eles estavam fazendo não seria em vão. E aí olha o que ele diz, versos 1, 2, verso 4, 5 e 9, está puladinho aqui, tá bom? Diz assim: portanto, presta atenção, o que eles deveriam fazer? Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejando de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Pedro está dizendo para esses irmãos? Ele está agora mostrando o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam fazer naquela situação que eles se encontravam. Primeira coisa que Pedro vai dizer para eles é a seguinte: livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda inveja, de toda hipocrisia, de toda espécie de maledicência entre vocês. Para resumir o que Pedro está dizendo aqui, Pedro está querendo dizer o seguinte: vivam a palavra. É simples. Tudo o que Pedro está dizendo aqui, nós podemos resumir com uma simples expressão: viver a palavra radicalmente. Sabe por que eu digo isso? Muitos de nós lemos a Bíblia, mas quando a Bíblia aperta um pouco mais o discurso, nós lembramos de pessoas que talvez devessem ler ou ouvir essa mensagem. Nós nunca trazemos essa palavra para nós. Sabe o que eu queria desafiar você e a mim nessa noite? Queria desafiar para que nós sejamos mais radicais na leitura da palavra. Quando lemos um texto, quando Pedro fala, livrem-se de toda maldade, significa, eu vou orar a Deus para Deus tirar isso de mim. Não, tira de você. Diga não, a palavra de Deus disse, então a partir de hoje eu vou viver a palavra de Deus na minha vida, eu não faço mais isso. A gente é tão firme em determinadas coisas, tão resolutos em tantas coisas, por que quando chega na vez da palavra de Deus, a gente negocia esse negócio? Livrem-se de toda maldade. O cristão não pode ser uma pessoa maldosa, que quer o mal do outro. Tem crente que é maldoso, que é mal, que não é bom. Ele fala, livre-se de toda maldade, todo engano. Tem gente que vive enganada porque não conhece a palavra de Deus. É tempo da gente acabar com esse negócio. Você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser tão facilmente enganado. Livre-se disso. Inveja, olhar para o outro e falar assim, ai,
Deus, você deu aquilo para o irmão, não dá para mim. O irmão está prosperando, eu não estou. O fulano está crescendo, eu não cresço, materialmente, financeiramente falando. Às vezes, queridos, nós como cristãos, nós alimentamos inveja no coração. E a inveja é interessante, porque inveja não é só você querer o que o outro tem, né? Já viu isso? A inveja é você também não querer que o outro tenha aquilo que ele tem. Você fica com raiva porque o sujeito tem aquilo e você não tem. Pedro está dizendo: livrem-se. O povo de Deus não pode. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda inveja, de toda hipocrisia. Entre o povo de Deus não pode ter hipocrisia, gente. Tem que ter verdade, em amor, mas tem que ter verdade. Eu tenho que chegar para o meu irmão e falar: meu irmão, olha, você fez isso aqui, cara, poxa, isso me feriu. Agora fica daquela coisa, irmão, o amado, vem cá dar um tapinha nas costas e vira aquela coisa: esse cara é chato, esse cara não aguenta esse cara. Isso não é atitude do povo de Deus. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda inveja, de toda hipocrisia e de toda espécie de maledicência. E aqui a gente pode colocar sensualidade, pornografia, palavras que não edificam, conversa fiada que não edificam. Vou dizer uma coisa para vocês, e fica aqui o aviso para vocês. Nós temos um grupo, aviso não, perdão, fica o conselho, tá? Nós temos alguns grupos que foram criados aí no nosso WhatsApp, né? Tem o WhatsApp dos homens, da igreja. Eu vou escrever uma mensagem para a turma aí, dando um conselho: que esses instrumentos sejam usados para edificação, pedidos de oração. Meu irmão, como é que você está? Se não foi domingo, aconteceu alguma coisa? Versículos bíblicos que possam edificar. Porque para conversa fiada, para bobagem, tem lá o Facebook, que já basta. Um monte de conversa fiada que a gente tem no Facebook. Agora, eu tomei decisão: eu só vou continuar participando de grupos da igreja se esses grupos edificarem, de WhatsApp, se for para edificação. Eu conversava com uma pessoa hoje que me falou: pastor, eu respondi a primeira vez, respondi a segunda, mas depois eu percebi que eu não tenho tempo para ficar nesse negócio. Ou seja, muita conversa fiada, muita bobagem. Queridos, nós temos que aprender falarmos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, palavras abençoadoras. O mundo é tão mau, o mundo é tão cruel. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra de motivação, e aí você usa aquele instrumento, o WhatsApp, sei lá o que for, para mandar uma mensagem, um versículo bíblico, uma palavra de motivação. Que coisa maravilhosa é! Agora, para ficar de conversa fiada, eu não tenho tempo, eu não quero, e eu acho que esse não deve ser o propósito. Tem outros lugares para que a gente possa fazer isso, para descontração, enfim. Queridos, Pedro está dizendo: livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, toda espécie de maledicência. Entre o povo de Deus tem que ter profunda sinceridade, em amor. Não é aquilo que eu falei acho que semana passada. Tem gente que é cruelmente sincero, fala a verdade dela para ferir o outro. Não é isso, mas é você poder chamar o teu irmão para conversar e falar assim: meu irmão, você falou isso aqui, cara, pô, mas me feriu tanto. Você pode não ter tido a intenção, eu quero dar a você a oportunidade de você desconstruir o que está na minha cabeça, no meu coração. Entre nós não pode haver isso. Avançando, Pedro ainda diz, né? Outro conselho dele: devemos desejar de coração o leite espiritual puro, que é alimento sem mistura. É interessante que ele vai dizer, né? Cresçam para a salvação. Interessante porque daqui a pouco a Gisele vai experimentar de novo a bênção de amamentar, né? Um bebê que está quase chegando. Esse é um privilégio, Joel, que só as mulheres têm, né, cara? Carregar dentro de um útero por 9 meses, depois amamentar, né? Poxa, é uma coisa fantástica, que essa é uma experiência que nós homens nunca teremos, né? Porque foi concedida às mulheres. Mas daqui a pouco o bebê vai estar aqui, né? E o que chama atenção é que ele vai se alimentar por um bom tempo, né? Do leite materno. Ele não precisa sequer de água. Mesmo num calor como esse, o leite materno é suficiente para fazer a criança crescer, para hidratar, para tudo. E aí o Pedro está dizendo: alimentem-se como crianças, desejem como crianças o puro leite espiritual. Existe um alimento puro de Deus, sem mistura para a sua vida. Existe uma palavra viva de Deus para você. Existe uma palavra sem mistura, sem engano, sem contaminação, que vem direto de Deus para a sua vida. Assim como o leite materno alimenta uma criança sem contaminação,
Assim, da mesma forma, Deus tem reservado alimento espiritual para o seu povo. O que Pedro está dizendo é: desejem isso, busquem isso para a vida de vocês, não abram mão de viver, de buscar e de se alimentar do alimento que só Deus pode te dar. Queridos, a gente tenta alimentar a alma da gente de muitas maneiras. A gente tenta alimentar a alma da gente de muitas maneiras, eu tenho dito isso. A gente busca entretenimento achando que isso vai alimentar a alma da gente. A gente busca sexo achando que o sexo vai alimentar a alma da gente. A gente busca N coisas, satisfação profissional, pessoal, achando que essas coisas são alimentos para a alma. Repito, conquanto muitas delas legítimas, somente ao alimento que vem de Deus, direto de Deus, da presença de Deus, pode alimentar a nossa alma. E é por isso que Pedro está dizendo: vocês precisam começar a desejar cada vez mais esse alimento para a vida de vocês. Ainda ele vai continuar dizendo o seguinte: aproximem-se gradualmente do Senhor. E a expressão que ele vai usar é a seguinte: à medida que vocês se aproximam dele. Sabe qual é a ideia que passa? A ideia que me dá aqui é de uma vida cristã que começa com a regeneração, o novo nascimento que Deus faz acontecer na vida da gente. E cada dia que passa é um passo na direção de Jesus. Cada dia que eu dou, que eu vivo, cada semana, cada mês, cada ano, eu vou me aproximando cada vez mais do Senhor, até o dia que eu vou me encontrar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. O que Pedro está dizendo é: a vida cristã precisa ser uma vida de gradual aproximação de Jesus. Queridos, quantos de nós ficamos estagnados, parados, perdemos a capacidade de andarmos na direção do Senhor? Nessa noite fica o desafio: aproxime-se de Deus, aproxime-se de Jesus, não estagne, não fique estagnado, não pare, não desista de continuar se aproximando, vá na direção de Jesus, vá na direção dele, busque a presença dele, porque você foi criado para isso, para viver para ele, para ser dele, e a sua alma só vai encontrar satisfação quando estiver cada vez mais próxima dele. Então, Pedro vai dizer, aproxime-se gradualmente do Senhor. Ele vai dizer mais: deixemos-nos também, ou para nós deixarmos ser usados por Deus. Ali é Deus, tá? Quando o Pedro fala assim, quer ver só? Ele vai dizer o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O que o Pedro está dizendo é o seguinte: deixem-se usar por Deus. Tem cristão que não deixa ser usado por Deus, busca a sua satisfação, busca os seus sonhos, seus projetos, primeiro a sua vida, a sua casa, a sua família, e se sobrar tempo, eu faço alguma coisa para Jesus. Queridos, é tempo de nós nos deixarmos ser usados por Deus. Nós somos instrumentos em suas mãos. Deus quer nos usar, e é para isso que nós fomos chamados. Mas ainda ele diz: além de deixarmos ser usados por Deus, devemos também oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sabe o que isso significa? É a entrega da nossa vida diária a Deus. Amanhã eu saio para trabalhar e você fala: Deus, esse dia é para o Senhor. Eu estou indo trabalhar, mas é para a tua glória, Deus. Você vai fechar um negócio e fala: Deus, eu quero glorificar o teu nome com esse negócio que eu estou fechando. Eu vou conversar com alguém por algum motivo. Deus, eu entrego essa conversa nas tuas mãos. Você vai tomar um café e fala: Deus, esse café, Deus, eu tomo para a tua glória. Esse suco é para a tua glória. A minha vida é para a tua glória. Porque o apóstolo Paulo, agora sim o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a sua vida realmente seja para a glória de Deus. Viva para Ele, ofereça a sua vida como um sacrifício espiritual diário a Deus, de oração, de intercessão, de entrega, de culto a Deus. E por fim, outra coisa que Pedro diz que nós temos que fazer é anunciar as grandezas de Deus. Que coisa maravilhosa! Como Deus tem feito coisas na história, já fez e continua fazendo. Por isso, a exortação do apóstolo Pedro, para que aqueles irmãos e hoje nós realmente possamos entender que o chamado principal de um cristão é expressar, espelhar Deus no mundo, é expressar Deus na história, é expressar Deus na sociedade, anunciando as grandezas de Deus.
as maravilhas de Deus. Você pode começar com a sua própria vida, a sua experiência, falar de alguém que Deus tem feito na sua vida. Você pode pensar, Deus, poxa, mas Deus não tem feito grandes coisas na minha vida. Tem, poderia fazer mais, se você estivesse mais conectado com Ele, se eu estivesse mais conectado com Ele. Mas Deus tem feito muita coisa na história. Deus tem feito muita coisa na história. Os livramentos que Deus dá pra gente, quantos livramentos. Ontem eu fui na casa do Marcos e Jussara, é um casal amigo do Moisés, que frequenta a igreja, vem de vez em quando aqui. Eles moram perto da Pedreira, morro na Pavuna, da Pedreira, né? A gente botou o GPS no carro, eu fui com o Moisés, né? Daí o Moisés, não, eu conheço, vamos lá. Eu falei, cara, vamos botar o GPS, botamos o GPS, né? Legal. Aí no meio do caminho eu comecei a ver ficar meio estranho o cenário. Eu falei, Moisés, cara, não vamos seguir o GPS, cara, vamos perguntar aqui. Não, tá tranquilo, é por aqui. Enfim, nessa de vamos por aqui, né? E ele seguiu o GPS. Quando a gente viu, a gente estava dentro, na entrada da Pedreira, que é uma das favelas mais perigosas, um dos morros mais perigosos, na Boca. Eu falei, Moisés, tu tá maluco, cara, dá ré nesse carro. A gente chegou num beco, tinha uns caras aqui no canto tomando cerveja, tinha um carrão aqui importado do lado, e começou a descer aquela galera de moto, dos becos, né? Eu falei, Moisés, eu na frente, Débora e Breno atrás. Eu falei, Moisés, sai fora, Moisés, que é furada. Eu falei pro Moisés, né? Aí Moisés, não, velho, não, tá tranquilo. Eu falei, mas abre esse vidro, cara. Pelo menos eu vi tudo escuro. Eu falei, abre esse vidro, cara. Aí ele foi, deu a ré, a gente conseguiu sair. Eu fico imaginando, né, quantas furadas durante o dia a gente entra, quantos lugares estranhos a gente frequenta, quantas situações de perigo Deus vai livrando a gente. E aí, queridos, a gente não percebe na história, mas Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Perdoe, Gisele, se te usar como exemplo de novo, você, João, sua família, mas que coisa fantástica é o momento que a Gisele vive, um bebê na barriga. Isso não é fruto do acaso, isso é Deus conduzindo esse processo, uma vida dentro de uma barriga, uma criança sendo formada dentro de um útero. Que coisa maior do que essa? Coisa fantástica, maravilhosamente humana, não é capaz de entender esse troço. Não é só química, não é só física, é Deus. É a vida que Deus começa a conduzir. E mais, essa criança já é amada por Deus. Deus já tinha um projeto antes da fundação do mundo para a vida dessa criança, como tem para cada um de nós. E aí, quantas grandezas de Deus nós podemos anunciar no mundo. Deixa eu concluir essa mensagem, já falei demais. Quero concluir dizendo que conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e fazer o que Deus espera que nós façamos é fundamental para encontrarmos motivação, consolo e esperança na vida. Aquela igreja, aqueles irmãos precisavam de consolo, precisavam de motivação e de uma esperança viva na vida. E Pedro fala para eles: conheçam a Deus, conheçam a vocês mesmos, o chamado de vocês, e conheçam e vivam o que Deus espera que vocês vivam e façam. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, concluindo essa mensagem, que você possa realmente voltar para casa hoje, lembrando-se de quem Jesus é, da sua glória, da sua majestade, da sua soberania, o Deus que não pode ser pego por acaso, que não pode ser enquadrado numa curva, o Deus que controla todas as coisas. Que você saia daqui lembrando que você é nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, que você não é qualquer um, que você foi chamado por Deus, que você foi escolhido por Deus, que Deus tem um propósito na sua vida, mesmo antes da fundação do mundo. Deus já pensava em você, sonhava com você e já queria você. E que você possa entender também nessa noite que existe um propósito de Deus para a sua vida, existe uma obra que Deus quer que você faça. Se você entender isso, quem Deus é, quem você é e o propósito da existência da vida cristã, você vai encontrar motivação, consolo e esperança nessa vida. Foi assim na vida dos nossos irmãos para o qual Pedro escreveu, e assim acontece na minha vida e na sua vida também. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, vamos orar, pedir que de verdade nós possamos sair daqui com essa palavra cravada no coração.